adultas! E você é super bem-vindo no nosso vídeo semanal. Hoje vou retomar o assunto Novo Testamento, que é o que eu estava falando antes, né? Eu dei uma paradinha para falar do Dia das Bruxas, lógico, e depois a Reforma Protestante, né? Que é comemorada no mesmo dia, mas agora eu vou retomar o assunto Novo Testamento, que é um assunto, na verdade, infinito, né? A gente pode passar o resto da vida falando sobre isso. Antes de começar, eu tinha pensado, né, na minha cabeça, eu tinha feito uma cronologia, assim, um cronograma, como é que eu ia, né, começar a falar desse assunto propriamente dito, e eu me lembrei de um dia, quando eu era criança, eu pensei assim que eu queria ir a um museu para ver os manuscritos, né, dos evangelhos. Eu tinha pensado especificamente nos evangelhos. Eu falei para vocês, a minha mãe era pastora presbiteriana, então eu cresci assim, ouvindo falar das histórias de Jesus. Daí, né, eu fiquei assim, emocionada, né, de pensar que eu ia ver um negócio assim escrito por pessoas que haviam convivido com Jesus e tal, e depois eu descobri que não, né, não tem esse manuscrito. Então, aquilo que se chama manuscrito autógrafo, que é aquele que é escrito pelo próprio autor, né, de próprio punho, nós não temos manuscritos autógrafos de nenhum daqueles livros, eles se perderam para sempre. Então, isso em primeiro lugar. E, aliás, em primeiro lugar, o prólogo, né? O prólogo é uma nota de esclarecimento. Até antes de falar sobre isso, né, deixa eu esclarecer uma coisa. Todas as vezes que nós falamos de manuscritos bíblicos, as pessoas, vem à mente das pessoas, né? Eu sei disso porque eu dou aula, né? Converso muito com os meus alunos, eu tenho conversado esses anos todos com os meus alunos, e quase que invariavelmente vem à mente delas os famosos manuscritos do Mar Morto. Então, nota de esclarecimento, né? Com relação ao Novo Testamento, os manuscritos do Mar Morto não têm relação com eles, não tem relação nenhuma com eles. Então, assim, não tem uma relação direta. Tem uma relação indireta em que sentido? Eles ajudaram os historiadores a terem mais informações sobre o panorama histórico, sobre o clima cultural e principalmente político e religioso, principalmente, no qual nasce e se desenvolve seu ministério e depois morre Jesus de Nazaré. Então, nesse sentido, eles têm uma relação. Mas, no conjunto de manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados naquelas cavernas em 1947, né, a descoberta é de 1947, não existe nenhuma referência a Jesus e a nenhum de seus milagres, a nenhum episódio da vida de Cristo. Eles são documentos judaicos, ok? Paulo é o autor dos primeiros escritos mais antigos do cristianismo. Coube a Paulo, né, o apóstolo que nunca conheceu Jesus, esta honra, né, para o cristianismo, para ele, né, acredito que se ele vivesse hoje, ele acharia uma grande honra ele ser o escritor mais antigo do qual temos notícia. Ele teria escrito entre os anos 50 e 60 depois de Cristo, obviamente. Então, lembrando, né, sempre que eu falo em datas, né, eu sei que tem gente, né, meus alunos falam assim, mas pelo amor de Deus, eu detesto data, eu não guardo data, mas tem umas que a gente precisa guardar, né? Se você se interessa por esse assunto, por exemplo, é bom que você não se esqueça do ano 70 depois de Cristo, que é o ano da destruição do Segundo Templo. É o ano que o imperador Tito manda as legiões invadirem Jerusalém por conta de uma rebelião dos judeus, destrói Jerusalém, os judeus têm que se dirigir a várias partes aí do mundo e o templo é destruído. Então, assim, é um marco na história, marco mesmo, um divisor de águas na história do judaísmo e tem a ver aí bastante, claro, com a igreja, o cristianismo primitivo. Então, Paulo teria escrito entre o ano 50 e o ano 60. Os evangelhos, que são os relatos mais antigos sobre a vida de Jesus, teriam sido escritos entre o ano 70 e o ano 95. Para vocês terem
cópia da cópia da cópia que chegou até nós é do século IV. Então vocês vejam o intervalo de tempo, né? E pensem no que esse intervalo de tempo, que implica em cópia da cópia da cópia, pode ter ocasionado nesse texto. A mesma coisa acontece com o cânone completo do Novo Testamento, né? Os 27 livros do Novo Testamento. Se você quiser ter acesso a uma primeira fonte onde aparece essa lista completa, você terá que recorrer a um preciosíssimo manuscrito que foi encontrado no mosteiro de Santa Catarina do Monte Sinai. É uma encadernação de luxo, né? Alguns historiadores pensam que possa ter sido até encomendado pelo próprio imperador Constantino, e é o mais antigo que chegou até nós, do século IV depois de Cristo. Depois dele, talvez da mesma época, contemporâneo ou um pouco mais novo, existe um outro códex. O códex é um pergaminho em forma de livro, tá? Ele é um avanço com relação ao rolo. Você abre como se fosse um caderno, como esse aqui. Existe um outro códex, né, que retomando, ou ele é da mesma época, um pouquinho mais novo, que está num lugar assim que aparece sempre, né, em teorias da conspiração, em filmes de mistério. Tá pensando no nome aí de um lugar onde possa ter um códex desse? O Vaticano. Se chama Codex Vaticanus, está na Biblioteca Vaticana. Esses dois são do século IV. Depois do século V temos o Codex Alexandrinos, que vem, né, teoricamente, da cidade de Alexandria, no Egito, um polo de produção intelectual ali dos primeiros séculos depois de Cristo. Ele deu assim voltas pelo mundo, seus périplos, ele andou por Constantinopla, e depois que essa cidade foi destruída, vocês se lembram da data? 1453, ele acaba indo parar na Europa, é adquirido pelo rei Carlos I da Inglaterra, e por esse motivo hoje ele está na British Library de Londres. Depois disso, do século V, temos um outro códex, que é um códex que tem uma característica distinta dos seus predecessores, né? E muito interessante, ele é um palimpsesto. Você sabe o que é um palimpsesto? É um papiro que foi raspado, lavado para ser reutilizado. Então ele se chama Codex Efraime. Por que ele se chama Efraime? Porque um monge sírio chamado Efraim escreveu alguns textos nesse papiro, e depois, mas pode-se ler embaixo do texto de Efraim o texto de 25 livros do Novo Testamento. Então, assim, ele foi lavado, mas dá para ler por baixo do texto do Efraim 25 livros. Então, não é completo, tem 25 livros. Ele também é do século V. Então, assim, gente, esses são os manuscritos mais antigos, do qual temos notícia da lista completa, né, do cânone completo do Novo Testamento, daqueles livros que foram escolhidos. Lembra-se que a gente falou? Depois de debates, depois de muitas discussões, chegou-se lá a um consenso de que estes 27 eram os livros recomendados para que os cristãos lessem. Havia outros livros? Sim, claro que sim. Cristãos? Sim, claro que sim. Mas foram escolhidos esses 27. E esta obra completa pode ser encontrada nesses 4 manuscritos, que são preciosíssimos por conta da sua antiguidade, né? Então, quanto mais próximo, né? Na verdade, assim, o fato de um manuscrito ser mais recente não quer dizer que ele seja pior do que um mais antigo, mas nesse caso, quanto mais próximo cronologicamente, é claro que faz uma diferença. Então, assim, no vídeo da semana que vem,
a gente vai continuar a falar desses manuscritos, da história da Bíblia grega e dos desdobramentos dos seus périplos, né? Como que as pessoas depois, posteriormente, na Idade Média, principalmente no Renascimento, na Idade Moderna, fizeram para produzir cópias da Bíblia grega e como que essas cópias chegaram até nós. Com relação à palavra palimpsesto, eu aprendi, né, o significado dessa palavra com um tio meu que estava lendo um livro, daí eu vi, perguntei para ele o que significava, achei muito interessante, e alguns anos depois eu estava assistindo um filme que eu também super recomendo que você assista, baseado no livro genial de Umberto Eco chamado O Nome da Rosa. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de O Nome da Rosa. Se você não leu o livro, assista o filme é magnífico. O diretor de O Nome da Rosa, ele tomou um cuidado ao colocar no princípio do filme, sabe quando aparecem os créditos iniciais? Quando a gente lê um livro, as pessoas que gostam muito de um livro, depois assistem o filme, a tendência é a gente não gostar tanto do filme, porque o livro realmente é muito mais rico em detalhes, em descrições, né? Então, assim, O Nome da Rosa é um livro fantástico, é uma coisa assim, de pensar que seria praticamente impossível você colocar aquilo, transportar aquilo para a tela de cinema. Mas o diretor, com muita classe, resolveu o seu problema escrevendo o seguinte nos créditos iniciais. Ele diz que o filme é um palimpsesto da obra de Umberto Eco. Então, raspa a palavra, lava e escreve em cima. Ele não fez igual, ele não pegou e copiou, ele fez um palimpsesto muito bonito. Então, assim, né, eu sempre dou aqui, na medida do possível, né, sugestões, e hoje surgiu essa história do palimpsesto e eu pensei em falar para vocês que eu recomendo, assista O Nome da Rosa, tá bom? Então, se você tiver alguma questão, se ficou alguma coisa que não está clara com relação aos manuscritos do Novo Testamento, me escreva, fale o que eu puder, o que eu souber, como sempre digo, né, eu vou responder para você. Eu esqueci de falar uma coisa, tem um fragmento, o fragmento mais antigo que foi descoberto até hoje do Novo Testamento, é um fragmento do Evangelho de João. Ele está na Universidade de Manchester. Se você tiver curiosidade, põe no Google, né? Fragmento do Evangelho de João, Universidade de Manchester. Ele é muito pequenininho, caberia inteiro no espaço equivalente a um cartão de crédito, mas ele é o mais antigo, porém é só um fragmento. Os textos, como eu disse, completos, estão nesses 4 manuscritos aí que eu expliquei hoje. O Codex Sinaiticus, que indubitavelmente é um dos livros mais importantes da história do mundo, pode ser consultado online. Você digita www.codexsinaiticus.org e você vai ter acesso a ele, tá bom? Então era isso que eu tinha para hoje. Espero que você tenha gostado e espero que você me escreva para dar sugestões e semana que vem tem mais, tá? Vamos continuar falando sobre isso. Obrigada e até semana que vem.